Birras de Mãe. Olá, bem-vindos a mais um Birras de Mãe. Hoje é dia de birras do pai, porque hoje é dia do pai. Hoje é dia do pai. Quer dizer, são todos, é como ao Natal, se nos ouvirem num dia Sim. que já não seja dia do pai, nós Exato. estávamos a Nós gravar estávamos a celebrar no o dia do pai. Exato, estamos aqui a celebrar o dia do pai. E para saber o que é o pai, não há nada melhor do que ir como é que se chamavam aqueles livros do Estado Novo? Que explicavam... é sim, havia aqueles poemas daqueles, que nós aprendíamos Primeira na classe. escola, da primeira classe, havia o poema com 3 letrinhas apenas, escreve a palavra-mãe de todas as palavras, é a mais bonita que o mundo tem. Eu nunca consegui decorar nada. Olha, mas acabou de decorar, mas estava muito assim, bem. Pois, Foi muitos ensinavam-nos a anos. decorar. Foi muitos Exatamente. Mas também havia sempre a figura do pai, e a figura do pai era o mais estereotipada possível. Era o pai que com uma pastinha que ia para o trabalho, fato e gravata. ou então a trabalhar a terra, portanto, Claro, mas exato. é o pai que sustenta a família. É o pai é Deus que na terra. É Deus na terra, é o chefe da família, como o nome indica, que é só eles é que podiam votar a certa Exato. altura, as mulheres não podiam, o chefe da família podia votar, a não ser que a mulher fosse o chefe da família, porque não havia, uma viúva poderia ser chefe não da podia ser família, divorciada, mas não podia, não, Isso divorciada não podia. Se calhar podia, mas pá, em um caso da grande mulher que teve essa coragem. E depois, esse pai era o chefe da família e impunha a autoridade, sustentava a família e em troca a mulher, a figura sempre era a mulher muito bonita a abrir a porta, a casa com muito tudo arrumadinha, preparado. com tudo preparado e os filhos muito alegres por virem saudar o pai, saudar ao pai temos à porta. Fazer E o pai basicamente tinha como função, além destas, incutir os valores, e os valores eram Deus, os da pátria, e família. Pronto. O que só por si ditos assim não tem muito mal. Sim, não é os valores em si, não exato, os valores assim. Infelizmente agora estão a ser usados outra vez para fins menos de tolerância, de amor ao próximo. E também deve-se fazer esta nota que, pelos vistos, a quantidade de pessoas muito conservadoras outra vez, com ideias muito parecidas com esta da mulher sem poder votar e ser o homem ou pelo menos ficar em casa e o homem a sustentar. Pelo menos no Instagram isto tem vindo a subir muito, e este discurso ultraconservador e pouco tolerante em relação a outras formas e a formas de liberdade da mulher. São maravilhosas, tendo em conta que vêm com valores cristãos. Sim, supostamente com valores cristãos misturados. Valores cristãos. E que ainda por cima são como se fosse, porque vêm sempre mascarados nesta ideia de os homens são isto, porque desde o tempo dos caçadores, como se esta ideia que nós estamos a falar agora do Estado Novo foi uma invenção de há pouquíssimo tempo. Antes disso, muitas sociedades até eram matriarcais e que tinham uma organização totalmente diferente, portanto é uma nostalgia por aquilo que nunca foi, não é? Não, mas o que eu tinha a dizer a seguir e por estarmos em Dia do Pai é que mesmo com todos o catecismo ou a caderneta, a cartilha a dizer estas coisas, houve sempre pais de todos os géneros e pais, géneros não é no sentido atual, de todos os estilos, todos os tipos. E as pessoas que nos estão a ouvir e as pessoas que mais novas ou mais velhas, cada uma teve um pai que esteve mais perto ou mais longe daquilo que ela precisava ou daquilo que ela imaginava que deveria ter sido um pai, mas foram os pais que calharam em sorte, como nós costumamos dizer, a cada pessoa. E eu acho que, portanto, felizmente o pai hoje exige-se muito mais dele, mas por outro lado ele está a receber muito mais também, porque ao ter uma relação muito mais próxima com os bebés desde recém-nascidos, que era assim um capítulo onde o pai não entrava tanto. Hoje em dia os números são muito melhores em Portugal, há cada vez mais pais a tirar a licença não só obrigatória, mas como também um acrescento. O que também é uma lição, porque nós, quando essas coisas começam, tal como as cotas, como tudo, dizemos, não, mas porquê que o pai tem que ser obrigado? Exato. Não deve ser obrigatória. A verdade é que torna que o assunto não seja
Sim, para já ao é princípio, difícil. na empresa não seja uma opção e uma escolha que pode ser usada contra eles, que possa ser usada contra eles. Por outro lado, torna-se, quando as coisas se tornam normais e o colega já foi e o chefe já foi, toda a gente já foi, tirou essa licença, passa a ser mais fácil toda a gente tirar, escolher livremente, ou seja, passa a ser livre. Exatamente. E por isso eu acho que as notícias são boas, mas apesar de tudo, há alguns pais que dizem, atuais, que dizem: eu só queria ser como o meu pai, que chegava à casa e a mulher, em vez de lhe pôr o bebê ao colo e dizer agora fica tudo, que eu já fiquei todo dia, que eu vou sair, diz: não façam barulho, que o pai esteve a trabalhar para nos sustentar e agora tem direito a dormir a sesta. Eu ainda fui dessa geração e sempre ouvi isto. Agora, o que nós íamos dizer, e era esse o tema diferente deste Dia do Pai, é que, de facto, nem sempre as relações com o pai foram fáceis e se calhar visto de fora pelos avós, às vezes nós olhamos e dizemos: eu preferia que o meu genro ou o meu filho fosse um pai diferente do que aquilo que ele está a ser, e era melhor para os meus netos e para as minhas netas se fosse mais autoritário, menos autoritário, se não castigasse tanto ou se castigasse mais. Portanto, estamos assim como avós a ver vários tipos de pais em simultâneo. É isto que eu acho que os avós têm esse privilégio de poderem ver, e podemos querer isso, mas na realidade todos esses pais são os melhores pais possíveis para aquele sítio. Não sei se são os melhores pais possíveis. É o que é possível. Mas são os pais que aquelas crianças vão ter. Agora, eu já ouvi mais dizer, quando elas próprias não concordam com coisas que o marido, enquanto pai, faz, dizerem: a criança tem que se habituar ao pai que tem. Onde é que está? É porque o equilíbrio, porque de facto há pessoas com razão zangadas com os pais. Sim, eu acho que o Dia do Pai deve ser sempre, para já é um dia, como todos os dias que marcam uma certa coisa, há sempre esse lado de nos fazer pensar na relação que temos, não é? E comparar-nos depois com aquela fotografia do Instagram que são tão queridos e que são tão bens, ou a pessoa que já não tem o pai cá, portanto traz sempre muitas emoções, mesmo que a pessoa não queira ligar muito, há sempre ali um lembrete. Eu acho que a diferença para agora é que temos muito mais com o qual nos comparar. Eu tenho a certeza que sempre houve vários tipos de pai, mas não havia tantas possibilidades de pai, apesar de o pai podia ser de uma certa forma um bocadinho mais para a esquerda ou mais para a direita, mas eu na minha cabeça... Não é verdade, Ana. Não é verdade, e quase todos nós que tínhamos mais idade, e tu própria, quantos amigos é que não gostavam de estar em nossa casa porque... Em nossa casa o ambiente era diferente. Não, claro que sim. Mas não irão para a casa de outro e sonharão ser filhos do pai, mas o que eu digo do pai da melhor amiga. Claro, mas o que eu digo eu acho que é isso que agrava agora, temos mais hipóteses de comparação. Aquele pai que está sempre a viajar com os filhos no Instagram, aquele pai que está, ou seja, temos mais, é falso, é uma coisa falsa, que é pôr-nos uma coisa é compararmos com o pai da nossa vizinha, compararmos com os pais da nossa amiga, e isso traz as dores que traz, não é? Eu gostava que fosse mais assim, ou eu gostava de ter sentido o meu pai mais presente, ou olha que sorte, ela teve imensa liberdade porque o pai não estava sempre em cima dela, e isso já é um pequeno universo em que a pessoa vai descobrindo e faz parte do tempo ir descobrindo. Mas esse apesar de tudo, é muito importante. Claro, é fundamental. São outros modelos, claro, e a pessoa pode, na vida futura, quando é pai de novo, ou quando escolhe um marido, tem essas referências. Exatamente, e sabe que existem outras opções. É isso, mas agora se calhar temos o mundo opções a real mais das redes sociais. Sim, mas eu acho que isso só acontece em quem sente um grande vazio na realidade. Claro, que está à procura de... Porque senão... Mas eu não sei, para outra geração de crianças e jovens, eu acho que tem mais impacto do que aquilo que nós achamos. Nós estamos a dizer que já não tem tanto impacto porque nós já
Já vivemos... Achas que há adolescentes a olharem para a fotografia da amiga e a dizer, o pai... Olha, o pai leva na viagem, deu-lhe não sei o quê, fez... Pronto, é só voltar a uma... Mas isso é como em tudo, é uma comparação como em tudo. A questão é, independentemente disso e independentemente do que se fez ao crescer, como é que nós conciliamos depois o pai que nós esperávamos que estivesse lá sempre para nós, com as pequenas desilusões, ou grandes, porque há umas que são grandes, que foram-se acumulando. E quando é que é a altura... Porque eu estava a ler no outro dia uma coisa sobre isso, que é a linguagem está a mudar muito, e há a linguagem muito perigosa para este tipo de relação, porque tudo é tóxico, tudo é abusivo, todas as vezes que não... E isto parece que não, está-se a pensar no passado e a tentar relembrar o que é que foi traumático para nós, ou o que é que foi difícil para nós, e vai-se sempre encontrar alguma coisa. E como falávamos no outro episódio, se calhar a ruminação sobre isso e sobre como é que eu me senti naquele momento e como é que eu me senti naquele segundo, acho que com acompanhamento se calhar pode ser uma coisa boa para descobrir e ultrapassar, mas como ruminação no dia a dia de tudo aquilo que me faltou, pode trazer uma grande dor. Sim, e aí voltamos ao episódio que é, temos que dar o passo em frente, e eu acho que só crescemos de facto quando aceitamos que, e demora muito, demora muito. Vai para a frente e para trás, também não é todos os dias. Vai para a frente e para trás, mas quando nós aceitamos que é um ser humano imperfeito. Que é um ser humano imperfeito e que temos que aceitar o pai que no fundo realmente só nos salva, perceber essas falhas, não as querer repetir com os nossos próprios filhos, mas simultaneamente, de alguma maneira, fazer as pazes com o passado. E a mãe acha que quando, como adultos, que normalmente pode-se exigir outra coisa? Porque é difícil, não é? Chegar a um ponto isto que eu vou dizer pode ser um choque, não é a primeira vez que eu digo, e se calhar não sou de longe a única pessoa a dizê-lo, mas às vezes quando nós falamos de que nos lares está um senhor velhinho que ninguém visita, que os filhos não vão lá e os filhos são os egoístas e isto e etc, por uma vez, talvez no dia do pai, possamos pensar que se calhar aquele pai falhou de facto em criar uma relação com aqueles filhos. E se calhar aquele pai foi mais longe do que do pai perfeito, ou seja, foi mesmo um pai cruel, foi mesmo um pai violento. Não estou a dizer que todos os velhinhos que estão no lar que não têm visitas foram pais abusivos ou pais negligentes ou pais ausentes, mas a verdade é que nós, se calhar, fazer as pazes não é fazer as pazes necessariamente com o pai, é fazer as pazes connosco próprios em relação ao ser pai humano, que tivemos, sim. Porque se calhar há coisas imperdoáveis e que não devem ser perdoadas. Cortar a relação é o melhor que se pode fazer. É o melhor que se pode fazer, e acho que não pode ser uma decisão solitária, sozinha, precisa de sem ser explicar e sem conversar. Uma decisão, não, e para a própria pessoa tem que ser uma decisão acompanhada por alguém muito próximo que ajuda a dizer não, realmente não vale a pena continuar a bater contra a parede. Temos a tentar refazer um passado que já acabou, mas pronto, por isso eu acho que acho que ficamos todos muito tristes. E se vemos no cinema ou se vemos acontecer com pessoas nossas amigas e reais, de ver pais e filhos zangados e que levam essa amargura para a cova. Portanto, por todos os meios, acho que toda a gente ganha se conseguir uma reconciliação. Ou pelo menos uma comunicação, mesmo que não seja pelo menos uma comunicação mais clara, não é? Para se saber que a pessoa ter a consciência tranquila de que se tentou e que se conversou. Como tu dizes, é por fases, certamente, que é uma ferida muito grande nas pessoas, mas acho que tem mesmo que ser ultrapassada, e muitas vezes há pais que com o tempo e a idade são eles próprios capazes de fazer eles o percurso para trás, de pedir desculpa. Se a gente acha que a Igreja tem que pedir desculpa pela Inquisição, Portugal
Portugal tem que pedir desculpa pela escravatura, mais ainda um claro, pai seria tem que pedir desculpa. O partido, um pai tem exato, que pedir desculpa por coisas que fez mal. E por não ter sabido melhor na altura, não é? Sim. Por isso é isso. Vamos então desejar, temos assim um desejo de Dia do Pai, que todas as relações que façam bem, que sejam reconciliáveis, e todas as relações que... Eu tenho só que pôr mais um ponto, eu sei que já temos muitos, mas... Uma vez eu escrevi, foi título de capa da Notícias Magazine, quer dizer, não sejam tão filhos da mãe. Certo. E nós mulheres temos uma grande responsabilidade na forma como os nossos filhos lidam com o pai. É uma responsabilidade enorme. Sim. E não os podemos deixar ficar enrolados nas nossas guerras, Sim. nas nossas tristezas, nas nossas mágoas com aquele homem. Claro. Acima de tudo, o importante é que o nosso filho tenha pai. E tenha espaço para ter relação com o pai. E nisso, mesmo que seja um pai que nós achamos que não é o ideal, não é? Porque esse julgamento de uma mulher que diz não, isso não é, ele não faz assim, ele não faz assim, e que à partida boicota a relação, é criminoso, porque está ao contrário do que ela acha, que acredito que muitas vezes acho que está em proteção do filho, porque não vai comer isto ou não vai comer aquilo. O que está a fazer, na verdade, é criar aí sim um trauma enorme para a vida toda de uma pessoa que não foi autorizada a ter uma relação que nós sabemos que é, mesmo em casos de adoção, mesmo em casos de pais dadores, existe esta necessidade vital. É constitucional. É direito, e que é constitucional de procurar. E, portanto, às vezes, as mães, até na própria casa, ainda casadas, alienam. Sim, não vamos chegar a barreira a alienação, forte, porque mas a alienação existe, isso é outra birra, mas às vezes é só uma pequena forma de, lá está, de pôr as nossas amarguras ali com um mensageiro passivo-agressivo. Exatamente. Que não vai tornar o nosso filho confidente contra o pai, sim, no nosso pai. partido em contra pequenas coisas, o pai. Sim. Só para dizer uma coisa, que para as mães que normalmente podem se sentir atingidas, estão num momento muito quente do seu divórcio ou da sua separação, é que não é preciso dizer tudo a uma criança para ela nos fazer justiça passados anos. Sim, não sim, é sim, preciso sim. explicar o exemplo... a uma criança de 10 anos ou de 12 ou de 14 que o teu pai porque me fez isto e porque me fez aquilo e não pagou não aquilo sei quê, e não fez coisa, e tentar denegrir. E eu sou uma heroína ou assim ou assado e porque eu é que sim, aguentei pode confiar este que barco, se for uma heroína pode-se confiar que se for uma heroína eles vão descobrir e eles vão saber e eles já sabem, exato. Mas escusamos de lhes atirar à cara isso, claro. E obrigá-los a tomar partido, porque não há nada mais doloroso do queres ficar com o pai ou com a mãe. Sim. E pronto, já vamos em muitas outras birras. Então pronto, vamos pela paz e pelo perdão com os pais. Bom Dia do Pai. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.